Muito bem, esse é Orientes, nesse clima gostoso aqui, a gente falando do amor, falando das fases dos nossos filhos, como lidar com as fases dos nossos filhos. O primeiro momento já é uma surpresa sem fim, é que nem aquela bola do basquete que se joga para cima e não sabe para que direção que vai quando ela descer, né? Mas o coração querendo amar, estando pronto, segundo a nossa psicopedagoga, né? Nós estamos prontos para o jogo começar. Mas aí vem a infância, as primeiras escolhas, as primeiras surpresas. O padre já entrou aqui na prova com o sobrinho. Na prova com o sobrinho. Sobrinha. E aí tem a outra que o doutor começou ali, né? Sim. Com as diferenças que existem quando você tem mais de um filho, né? Que é natural que cada um tem uma forma de lidar, uma forma de tratar. Até pegando o conceito anterior, né? Se cada gestação é uma nova gestação, é uma nova vida que nasce, não só o filho, mas o pai e a mãe também. Então, nesse reaprender com as gestações, eles vão mudando também. E aí cada filho vai tendo uma configuração agora. Mas aí quando já com a gente, quem lê um pouquinho, ouve um pouquinho, sabe um pouquinho, quer acertar, já fica preocupado com a educação. Já vem ali com o aninho, já faz uma birrinha, já a gente viu o vídeo, né, falando da birra, filho que fica no chão não quer levantar. E aí, Débora, você que é especialista, como é que a gente começa a lidar com esse momento das surpresas não tão agradáveis? A birra acontece mesmo. É na fase onde essa criança não sabe se expressar, ela não sabe verbalizar o que ela quer. E aí, às vezes, quando eu falo isso, alguém fala pra mim, mas eu tenho um filho de 8 anos que fala super bem e faz birra. Eu falei, é porque você não soube lidar com a birra dele quando ele tinha 2, né? Então, peraí, primeira coisa, vamos nos dois. Filho, logo ali é 1 ano, 2 anos, que começa a se manifestar. Na verdade, ele está aprendendo a dizer o que ele quer? Ele tá querendo dizer alguma coisa que ele não tem a capacidade de verbalizar e ele dá um tiro, que é se jogar no chão e vai ver o que acontece. Se a mãe corre, acode, ou deixa chorando, ou dá o que ele quer, que nem teve uma lá no vídeo que ela falou assim, não, eu dou primeiro e depois eu vou chamar atenção, ou eu faço alguma coisa. Então, essa criança está se percebendo nesse contexto. Sempre que os pais me procuram e eu tenho que passar essa orientação, eu falo o seguinte, o que aconteceu antes dessa birra? Porque às vezes essa birra acontece na hora do sono, na hora do banho, na hora da fome. Então, é uma luta que você vai travar com o seu filho que pode ser dispensada, desde que você saiba o que está acontecendo antes. Toda vez a hora que ele que é para tomar banho e ele está ali brincando, é o momento que ele se joga no chão porque não quer tal. Então, vamos mudar esse esquema. Dá o banho antes, muda o horário, faz alguma estratégia, né, sem ser a briga, para resolver essa questão da birra. Toda vez na hora que ele está para dormir, ele faz isso. Poxa, ele não aguenta, o organismo dele não aguenta esse sono que está vindo. Então, vamos trabalhar essas questões. Então, sempre uma dica é o que vem antes da birra. Mas aí eu não sei lidar, a birra está acontecendo aqui agora. Estou com meu filho, ele está esperneando, ele está aí que nem sabe? E eu tô passando uma vergonha porque tá na frente de todo mundo, e isso as mães me colocam muito por passar. A gente fica pra morrer, né? Então eu tô. Então, assim, numa situação, apenas em uma situação, para tirar esse momento da vergonha, que a criança tá ali naquela birra, é uma estratégia que pode ser usada 1, 2 vezes, porque depois a criança percebe e não cai mais nessa, né? A criança tá ali chorando aos berros, você quer disfarçar? Você olha para ela e fala, nossa, olha ali na janela. A criança vai parar e vai olhar. Você fala, eu vi uma formiguinha, eu vi uma borboleta, eu vi alguma... Ele vai parar com a birra e vai focar na outra coisa e você toma o rumo para sair dessa vergonha. Agora, se é num contexto onde você está na sua casa, você tem que tirar a criança dessa situação. Alguns profissionais falam, deixa chorar que passa. Esse deixar chorar é uma questão muito perigosa, né? Tem alguns momentos que o deixar chorar por pouquinho tempo vai resolver. Tem outros momentos que vai prejudicar demais. Eu acho que o doutor está aqui, ele pode até confirmar o que eu estou falando. Porque aí essa criança vai ficar num estado de ansiedade, de frustração muito grande, que vai remeter a outras ações em função desse choro. Tá, mas nessas primeiras atitudes, essas primeiras reações dos primeiros anos, a gente lidar com tudo isso
continua então aquela fase de descoberta. Agora, de uma maneira mais habilidosa, eu tenho que aprender a lidar, eu vou investir em atitudes, eu vou ficar atento aos horários, às circunstâncias e procurar ser mais atento. Por exemplo, estou fazendo um jogo de pega, de pique-esconde e daqui a 10 minutos ela vai ter que dormir. Quer dizer, completamente inadequado para aquele momento. Então a gente começa a ficar um pouco atento a isso, seria por aí? Sim, sim. São um dos itens, eu acho que até aqui no programa uma vez eu falei dos 4, que era a observação, o diálogo, lembra? Então um deles é essa questão da observação. Agora você já falou. Observação. É a observação, o diálogo, o respeito e o exemplo. Observação, diálogo, respeito e exemplo. Gente, anota aí, observação, diálogo, exemplo e respeito. Então, na observação, é bem isso que você coloca, né? Eu perceber o meu filho, eu entender o que ele quer, a hora que ele quer e a hora que eu permito e a hora que eu não permito. Então, é hora do banho, é hora do banho. Não é negociado, é a hora do banho, nós vamos tomar banho, para tudo. Vai tomar banho chorando na primeira, na segunda, na terceira, depois ele percebe que tem aquele horário e ele vai tomar banho. Só que o que eu vejo... Ainda ontem eu estava dando uma palestra falando justamente isso. Eu sou de uma geração que tinha medo de pai e mãe. Então, meu pai olhava e eu respeitava. Hoje eu vejo que tem pais, que nós temos uma geração de pais que tem medo dos filhos. Isso é verdade. Né? Isso que o filho determina, um filho de 3 anos determina. É um ditadorzinho que as pessoas têm dentro de casa. É verdade, esses pais estão temerosos de repente, ser firme nesse momento e falar, não, agora é a hora do banho. Não vai frustrar, não vai traumatizar, não vai prejudicar o relacionamento. É uma questão firme, a criança precisa de solidez, de um relacionamento sólido. E hoje eu vejo muitos pais inseguros, temerosos, e isso prejudica a relação. Seria a questão das identidades? Aí papéis trocados. Trabalhar os papéis, né, que agora acho que é o desafio aí, né? É começar a trabalhar esses papéis. Então, quem é o pai, quem é o filho, né? Entendendo isso que não é uma ditadura isso aqui, porém é uma fase de crescimento dialogal, porque você está se dialogando dentro de uma estrutura que está sendo construída, né? E aí eu lembro muito de Eclesiásticos 30 nessa hora. Minha mãe dizia para mim essa: pai, repreende o teu filho, né, com uma vara. E hoje já proibiram, né, até a vara. E minha mãe, normalmente, quando aprontava alguma coisa, ela já pegava a Bíblia. Você já sabe ler, né? Lê aí. Olha. Lê aí, né? E a vara já estava atrás da porta, aguardando a contemplação final, né? Mas aí você vai vendo que... Meu pai já era mais contemplativo. Mas eu vejo essa passagem... Já me questionaram sobre essa passagem da Bíblia. E eu vejo, vamos dizer assim, figurativamente, essa questão da vara como uma firmeza. Sim, claro. Sim, sabe? E não como a palmada, não, mas não né? é palmada mesmo. A linguagem ela tem que se adaptando, na verdade, a cada tempo. Evandro, então nessa colocação do padre, a gente pode dizer assim, a criança, ela não é, nesse sentido exato, uma criança na sua identidade. Ela já é uma pessoa. E o pai tem que começar, e a mãe começar a lidar com uma pessoa. Respeitando, mas também se fazendo respeitar. Já é um diálogo. Você quer ver uma coisa que o padre colocou no início, que eu achei bárbaro? Ele citou a passagem do oleiro. Nós somos o barro nas mãos do oleiro. O que é um pai, uma mãe? É aquele que vai moldar o filho. E para moldar tem que pôr a mão na massa, né? Deus, como pai, coloca a mão na massa para nos criar, para nos ajudar, para nos dar lucidez. Nós precisamos entender o seguinte: antigamente existia uma hierarquia. Pai e mãe estavam aqui e os filhos estavam aqui. E as coisas funcionam, porque hierarquia é importantíssimo. Hoje os pais têm medo. Então os pais vêm com aquela coisa, mas eu não tive, eu não fiz, aquela coisa da culpa, que o padre até colocou, e estragam os filhos. Por quê? Porque falta a repreensão. A criança... Esse primeiro período é fundamental, porque é o período onde o olheiro vai moldar o barro. Fundamental o quê? O primeiro período, né, a infância, o primeiro ela período é fundamental para a formação do caráter, para a formação de uma série de coisas, na personalidade, na função dessa criança como ser, como pessoa,
e deve ser levado muito a sério. A Bíblia mesmo diz, ensina o menino no caminho que deve andar. Exatamente. Para que quando grande não se afaste dos caminhos. Não diz assim, ensina o moço, o velho, né? O menino, a criança. Por quê? Quando você tem esse presente que Deus deu e você coloca para ele a questão de como as coisas funcionam dentro daquela família, como as coisas devem funcionar, e coloca os limites, né? E não se milindra em errar, você cria ali uma grande possibilidade. Tá, então peraí, para ficar bem claro para quem está em casa, né? Para ajudar, né, gente? É assim, nessa questão, a gente não pode simplesmente colocar, ter uma atitude como se ali fosse uma pessoinha, vou falar assim, completamente ignorante, que não sabe de nada, e eu que vou ter que colocar tudo para ela. Primeiro, seria um exagero, rasa, né? Mas também não posso deixá-la totalmente livre. Quando você está falando, porque a tendência dos pais é entenderem que ou tem que colocar tudo, ou não pode colocar nada. 8 ou 80. Então, exatamente. Aí quando você está falando dos limites, é como na vida, né? Se eu não comer, eu passo fome, se eu não beber água, eu fico desidratado, se eu não dormir. Então, se eu trabalho numa empresa, ou se eu não posso chegar e colocar a hora que eu quero, né? Eu tenho que ter horários. Eu não posso pôr os pés na mesa do chefe e falar, e aí, me conta como é que foi esse fim de semana. Ele vai me mandar embora. O limite existe em tudo, né? Acho que a lei da natureza, a lei existencial, ela é também com limitações. Sim, então, cada ser que existe, ele está condicionado a limites. Quer dizer, é uma coisa muito básica. Segurança. É uma coisa muito básica para uma época básica em que as pessoas, por um excesso de respeito humano ou por um excesso de autoritarismo, acabam distorcendo. Distorcendo. Na verdade, hoje, as pessoas, ou elas se acomodam, ou elas têm medo de errar. Eu digo para os pais, errar faz parte do processo de aprendizagem. Quantas vezes nós caímos até a gente se firmar? A criança, quando ela não consegue expressar aquilo que ela quer, é como quando nós que somos mais adultos, a gente vai aprender um idioma novo. Às vezes você não lembra uma palavra, você não lembra uma determinado tipo de expressão, né, daquele lugar, você erra, você fala os maiores absurdos, a pessoa te corrige, a pessoa te fala, não, isso chama-se assim, tal coisa funciona assim. Né? Nos usos e costumes, você quando conhece um local novo, um país novo, uma cidade nova aqui dentro do nosso país, né? Esse programa vai para tantas cidades, tem costumes diferentes. E cabe aos pais não se preocuparem tanto em errar, porque é melhor você errar com uma boa intenção do que não fazer nada. É lógico que o 8 e 80 também é prejudicial, né? Aquela coisa de vou bater, vou espancar, vou matar, não leva ninguém a lugar nenhum, você ensina violência, mas quando diz a autoridade, pai e mãe tem que ter autoridade. Deus colocou pai e mãe para serem os nossos professores. Tá. E essa autoridade é fundamental. A dica para a autoridade, então, já que no vídeo o pessoal falou de palmada, o pessoal falou de castigo, o pessoal falou de tirar o que era bom, né? E aí a gente está falando do amor, da predisposição em viver aquela aventura juntos, mas aí aquela pessoinha começa a querer se expressar e não sabe como, ou a querer se impor, ou a descobrir os próprios limites, e a gente precisa responder a ela, dando a ela o que é limite, o que pode, o que não pode, e aí as dicas práticas, ou é para você essa pergunta? Eu não sei. Para os dois. Os dois? As dicas práticas para as pessoas colocarem um pouco de limites ou saberem lidar um pouco com essa situação. Primeiro, vamos fazer um ping-pong aqui. Primeiro, Padre, a gente assiste. Ping-pong em dupla. Primeiro, o diálogo entre pai e mãe, para que eles tenham a mesma palavra. Então, o que pode, pode, o que não pode, não pode, para ambos. Para quem cuida daquela criança. Então, se quem educa aquela criança é a mãe com a avó, é o pai com a avó, é a mãe com uma tia, quem dá a orientação para essa criança tem que ter a mesma palavra. Então, eles têm que ter uma conversa. Olha, o que nós vamos definir, o que é legal aqui para nós? Ah, é legal que tenha rotina de alimentação, horário de alimentação. Estando com um ou com o outro, isso vai acontecer.
Aí, essa colocação dessa situação, desse limite, traz a segurança para a criança. Porque aí a criança sabe que todo dia tal horário é hora de fazer aquilo, de dormir, de comer, de ir para a escola e todas as atividades do dia a dia. Então, inseguro é passado para o filho algo inseguro quando o próprio pai não sabe bem, a própria mãe menos ainda, e os dois se questionam, os dois se olham, não sabem o que fazer, e isso a criança assimila. Sim, e vai testar, ela vai se criança é malandra também. Os pais precisam entender que a criança também é danadinha. A doutora não colocou aqui e falou assim, olha, tem uma técnica que você faz umas 2 vezes, depois a criança pega. A criança, ela testa os pais, porque de repente ela percebe assim, e é importante os pais observarem isso. De repente ela vê que ela consegue ficar mais no videogame, sei lá o que, mais acorda, tal, se ela chorar. De repente ela, né, o pai desmancha. De repente ela, se ela for mais carinhosa, mais não sei o que lá, mamãe, ela vai conseguir mais. Então é importante, né, a questão da gente entender que a criança, ela tem já algumas particularidades e ela é uma observadora. Os pais são os professores, são os primeiros professores, né? É o olheiro ali moldando o barro. Mas a criança também é um barro com vontade própria. Claro. Então, ela também estuda os pais. Mas nem sempre é uma disputa de poder. Nunca Na verdade, deve ser. ela quer brincar um pouco mais. É uma fase de compreensão, né? Ela está tentando assimilar a esse novo mundo aqui. Afinal, saiu de uma gestação, veio para a vida, está crescendo, começa agora a assimilar esse novo mundo. E assimila assim, olhando, observando. Vê que é o sentido menor que nós temos, né? Olhar. Depois do olhar, aí você escuta. Quais são os ruídos que eu tenho? E aí aprender essa leitura corporal, né? Isso que é interessante. Você vê como é que nós já temos isso desde pequeno, né? Nós temos o corpo. Ela sabe quando o pai está inseguro, já faz com o olhinho para baixo, já diz, né? Tá, eu sei. Mas na frente ela vai aprender essa expressão. Ah, tá, eu sei, pai, tudo bem. Né? Mas ela olha, ela sonda todos os detalhes, ela aprende os seus trejeitos, né? E aprendendo tudo isso, você percebe que a criança, se olhar para os seus filhos, você fala que assemelha mais a você, ela tem detalhes seus. Ela tem alguma coisa no jeitão dela que é seu. Ela vai copiar. Vai copiando. E inclusive as coisas negativas. Se o pai é mentiroso, a mãe é mentirosa, o que ela vai ensinar para a criança? Porque ensina, né? O pai chega e fala assim, olha, não pode mentir, é feio mentir, tal. Aí alguém liga e fala assim, ó, se for para mim, fala que eu não tô. É verdade. Entra naquele exemplo, o segundo, ó. Tá, então vamos lá. Primeiro, o respeito, o exemplo, o diálogo e a observação. E observação. Eu guardei respeito, assim. Exemplo, que bacana. diálogo e observação. Observação, diálogo, 2 minutos para a gente acabar esse bloco. Vamos lá. Os dois falam uma mesma linguagem. Primeiro passo. Sim, tem mais algum primeiro outro passo? Segundo, manter uma rotina para essa criança. Porque aí fica tudo muito mais fácil porque a criança se sente segura. A criança também entender que tem um início, meio e fim. Isso, essa rotina de todo tipo de comportamento. E que os pais estejam seguros para passar isso para a criança. Um exemplinho de rotina? Um exemplo, a hora do banho, por exemplo. De segunda-feira eu tomo banho às 10 da noite, terça eu tomo banho às 2 da tarde, de quarta eu não tomo banho, entendeu? Não, isso não pode. Então a criança precisa disso para se sentir segura. A mesma palavra, uma rotina. É uma rotina, a mesma palavra. Quando a criança testar o pai e a mãe, em determinadas situações, o dedo na tomada, o pular, o se arriscar, vamos dizer assim, pôr em risco a sua ação, que os pais sejam firmes sem usar o famoso tapinha, sem usar o castigo, sem usar... Porque é um momento de aprendizado, isso nós estamos falando na primeira infância, essa criança de 2 anos, 2 anos e meio, que está nos testando. Então, assim, que o pai tenha já uma ação para que ele situe essa criança na situação. Não pode subir no sofá e pular porque é perigoso, tem uma mesa de vidro e tal. Então, que ele tenha essa ação. Quer colocar alguma coisa em 1 minuto? Não, 30 segundos. Nossa, muito rápido. Assina embaixo, avaliza o que ela disse. E o padre abençoa. Mas você disse uma coisa que eu me lembrei de um casal amigo que a filha foi pegar no celular e ele falou, não pode
pegar no celular e ele não pode. Aí ele foi lá e tirou o celular. Aí a mãe falou, deixa. Quer dizer, são duas linguagens. Totalmente, Isso estraga. Isso estraga. Bom, esse é o Oriente, o assunto hoje é gostoso demais. As fases, como lidar com as fases dos nossos filhos. Agora a gente vai entrar nos jovens. Já estamos até um pouquinho atrasados, vai entrar na juventude. Aí a gente volta já já.